Fala pessoal, tudo bem? Preparados para mais um editorial? Pois é, esse é o nosso chá da tarde aqui do hotel, né? Mais um editorial com vocês. Vamos entender tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Vamos entender tudo que está rolando, né? Teve briga feia, teve derrota do Haddad. O Haddad acabou tomando uma derrota, e se é derrota do Haddad, é vitória nossa, né? Porque eu não gosto de pagar imposto. Você gosta de pagar imposto? Eu tenho certeza que você não gosta de pagar imposto. Então, se o Haddad perdeu, nós ganhamos. E sim, o Haddad perdeu nessa aqui, nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Então sejam todos muito bem-vindos a mais um editorial. É uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês, batendo um papo sobre o que rola no Brasilzão. Então, vamos lá, não esquece de se inscrever no canal, isso é importante pra caramba. Se você busca um canal que vai trazer informação com seriedade, com qualidade para vocês, sejam muito bem-vindos. A gente sempre tenta trazer o conteúdo com a maior qualidade o possível, tá? Então, a gente tenta trazer um formato legal com o aplicativo que a gente criou para vocês, tenta colocar um áudio legal para vocês, e aí vocês vão comentando, né? Vocês vão dando a baliza se tá tudo ok aí, tá certo? Vamos entender o que tá rolando? Bora saber o que tá acontecendo? Vamos lá. O que aconteceu, né? Até agora a gente não entendeu, que gerou uma diferença aí entre a postura do Tagliaferro com a Carla Zambelli. A Veja fez uma publicação, né, republicada no Easy Fatos, que é do grupo Veja. Cidadania italiana foi a chave para Tagliaferro evitar o destino de Carla Zambelli. Isso me chamou a atenção. Na verdade, aqui não é nenhuma explicação, é até uma dúvida, né? Que nós precisamos tirar juntos. Porque essa matéria aqui, ela diz o seguinte, que o Tagliaferro, né, ele acabou tendo benefícios adicionais. Muitos se perguntam por que conservadores, como a Carla Zambelli, foram alvo de medidas duras no Brasil, enquanto outros, como o advogado Eduardo Tagliaferro, conseguiram ir para o exterior. A resposta está em um detalhe crucial: a cidadania italiana. Por serem cidadãos europeus, Tagliaferro e a ex-juíza Ludmila Lins Grillo puderam deixar o Brasil legalmente e, na Itália, lutar contra o que apontam como uma perseguição política, uma barreira legal que o sistema não conseguiu transpor, né? E aí o que me chamou a atenção aqui, muito, né, é que a Carla Zambelli, até onde eu sei também, ela tem a cidadania. Olha só essa matéria da CNN. Dupla nacionalidade de Carla Zambelli pode dificultar a extradição ao Brasil. A deputada foi presa em Roma, após 2 meses foragida. A decisão sobre o retorno ao país dependerá da justiça italiana. O que me chamou muita atenção é que a Carla Zambelli também tem a cidadania italiana. A Carla Zambelli também possui essa cidadania, né? Também tem ali o seu passaporte europeu, e ela sentiu mais dificuldade. Ela teve que primeiro ir para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, ela acabou indo para a Europa e foi presa na Europa. Enquanto que o Eduardo Tagliaferro, né, acabou de ter agora a sua extradição negada, né, pelo governo, né, pela justiça italiana, assim como o Oswaldo Eustáquio teve pela justiça espanhola. Agora, né, fica essa questão aí, o porquê que a Carla Zambelli acabou sendo presa, né, chamou muita atenção. Aí muita gente me perguntando o motivo disso. A minha opinião, tá, é que o caso do Eduardo Tagliaferro ainda está na questão da denúncia, da perseguição. Já o caso da Carla Zambelli é mais objetivo e configura crime também lá na Europa, porque a Carla Zambelli é acusada de ter a acusação contra a Carla Zambelli, dela ter sido, né, acusada de, juntamente com aquele Walter Delgatti, o hacker, ter invadido o sistema do CNJ. E invadir um sistema judicial é crime também na Europa. Então, por enquanto, o Eduardo Tagliaferro está sendo denunciado por ter feito denúncias contra o Moraes, enquanto que a Carla Zambelli foi condenada por um crime que também é crime na Europa. Só que agora o que a justiça europeia está analisando é se ela foi julgada de uma forma justa. Se o juiz que é vítima do caso poderia julgar ela. Pois é bem provável, né, que não. Lá na Europa, eu acho que a Carla Zambelli vai conseguir reverter e vai conseguir a liberdade. Vamos lá.
Bilionário conservador e anti-imigração vence na República Tcheca. Meu irmão, aquela onda, né, da esquerda tá se acabando, tá? Então a esquerda tá tendo muitos reveses pelo mundo afora aí. E aí, agora a República Tcheca dá mais um exemplo sobre isso, né? Sobre a mudança de rumos do mundo em relação aos esquerdistas, né? O partido ANO, liderado pelo bilionário Andrej Babis, venceu nesse sábado a eleição na República Tcheca, ao conquistar 34% dos votos. A principal coalizão adversária, de esquerda, a Spolu, obteve só 23%. O resultado confirma a expectativa de retorno de Babis ao cargo de primeiro-ministro, que ocupou entre 2017 e 2021. Com discurso contrário à imigração e centralizado em pontos econômicos, o ex-premier prometeu acabar com a política de austeridade, aumentar salários e aposentadorias, reduzir impostos e incentivar a natalidade entre jovens. Ele também reforçou a defesa de uma política energética baseada em usinas nucleares e termoelétricas. Pois é, né, vitória aqui, né, de um conservador, né, de direita lá na República Tcheca, tá? E aí, né, mostra uma guinada aí do mundo, né, mais à direita. Vamos lá, pessoal. Essa publicação aqui foi do Pedro Lupion. O PT tentou penalizar o agro com mais impostos. Já não bastasse o que o agro está sofrendo, o agro brasileiro está passando, né, assim, por um momento drástico da sua vida. Algo sem precedentes. E aí, o PT queria implementar agora novos impostos, né, nas letras de câmbio agrário, né, letras de crédito agrário, que é a LCA, e também imobiliário, né, ou seja, ele ia, de uma só jogada, ferrar tanto o agro brasileiro quanto o setor imobiliário, colocando mais impostos para quem incentiva a produção, né, nesses grupos, para quem coloca o dinheiro ali para emprestar para esses grupos. E aí, olha só, o PT tenta penalizar o agro com mais impostos. O governo insiste em prejudicar o agro, quer aumentar o imposto das LCAs de 5% para 7,5%. Esses títulos representam a principal fonte de empréstimos do setor, que já sustenta 25% do PIB brasileiro e milhões de empregos. O Pedro Lupion escreveu o seguinte: olha, não podemos aceitar a tributação das LCAs. Apesar dos avanços na negociação da MP, não há justificativa para penalizar os produtores rurais com essa medida. Seguimos dialogando em busca do entendimento, mas, se não houver acordo, essa decisão será no voto. E é o que aconteceu, né? Acabou indo para voto, tendo como relator o Zaratini, tá? Que é do PT. Mas mesmo o relator do PT, ele acabou, né, dando um canga aí, derrubando aí, né, 2 pontos da MP do Lula, que caduca hoje. Se não for aprovada hoje, o Lula vai ter um problemão para 2026, né? Vai ter um problemão para 2026. E aí eu sou sincero com vocês, a oposição em peso deveria votar contrário, né, a este projeto, deveria votar contra esse projeto. O relator tirou o maior tributo sobre as bets, isenção de LCI e LCA ficaram, ou seja, há isenção ainda de impostos sobre as letras de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio também, tá? Do agronegócio também. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nesta publicação aqui, ó. O Romeu Zema disse que o Lula e o PT são os verdadeiros adversários da direita. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que o presidente Lula e o PT são os principais adversários da direita brasileira e que é contra eles que as forças políticas do campo conservador devem se concentrar. A declaração foi dada à Folha de São Paulo após confronto entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o senador do presidente do PP, né, Ciro Nogueira. O que aconteceu? O Zema está de olho. Típico mineiro, não come quietinho, e está se colocando à disposição, né, do Brasil para ser o candidato a presidente da República. E aos poucos ele vem ganhando ali uma certa visibilidade, mas por hora ainda é tido como uma figura não expressiva, uma figura que não consegue, né, a vitória
para a presidência da República. Mas eu vou te falar uma coisa, na escassez do momento em que nós estamos, né, o Romeu Zema viria muito bem a calhar. Há quem diga aqui numa aliança, na falta do Tarcísio de Freitas, entre Michele Bolsonaro e Romeu Zema, de vice, né? Ou seja, Michele presidente e Zema de vice-presidente. Para mim, né, uma aposta interessante, eu apoiaria, né, com toda certeza, uma bandeira nesse sentido aí, da Michele e Romeu Zema. E vocês, qual o posicionamento de vocês? Coloca no comentário. Pessoal, trazer um trecho aqui do vídeo, tá? Do Rodrigão, vulgo Tchorró, lá de Araguari, e o Robertinho, né? Duas figuras, assim, incríveis, né? Que eu tenho como amigos, entrevistando o Rodrigo Haddad, né? O Fernando Haddad. E aí, o Fernando Haddad falou sobre o Drex. Eu queria que você entendesse um pouquinho mais sobre a questão do Drex nas falas aqui do próprio Haddad. Dá uma olhada. Tem muitos brasileiros com medo, né, do Drex. Pô, isso aqui vai ser um controle, tudo. O que você me fala sobre o Drex? Não tem nada de controle. Tem transparência, não tem controle. Você fala em transparência no Brasil também, todo mundo associa com o controle. É, mas dá pra fazer um controle com o Drex. Quer ver uma coisa? Não, Por quê? Dá, mas não é pra Dá pra fazer o controle. isso que ele serve. Entendi. Mas não é pra isso que ele serve. Porque aqui a gente sabe, começa com uma proposta, depois vira outra. É que a gente sabe. Começa com uma proposta, depois vira outra. Cara, é incrível como se fala, né? E o sujeito não fica nem vermelho, né? Nem rubro o cara fica, nem rosado o cara fica, de falar, não, é só transparência. O brasileiro tem medo da transparência. Não, ele tem medo de controle mesmo. E o PT, cá entre nós, não dá para confiar que o PT não vai controlar tudo que a gente tem. Não dá para confiar que o PT simplesmente não vai controlar todos os pagamentos, né? Tudo que você tem. É loucura. É loucura. Eu já tô fora, né? Eu não vou deixar tudo que eu construí com muito custo, com muita luta pro PT controlar tudo, não. É por isso que eu já tô buscando fontes internacionais para que eu possa confiar em outros países, né? É isso que eu venho fazendo, tá? É isso que mais ou menos aí, desde o ano passado, eu já venho articulando para, sabe, internacionalizar tudo, né? Tokenizar patrimônio. É isso que tem que ser feito, tá? Olha só, o governo Lula empurra o Brasil para 8,1 trilhões em dívida pública. Não é R$1, é 8,1 trilhões da dívida pública. No mês de agosto, a dívida pública federal bateu um recorde de 8,145 trilhões, refletindo alta de 2,59%, quase 3%, só entre julho e agosto, só no mês. É mais um passo nessa escalada financeira que aprisiona o país. Esse salto não é acidente. Ele revela a inércia de um governo que gasta sem planejamento, imprime promessa onde não há lastro e transfere o peso da conta para o povo. É impossível sustentar essa trajetória sem gerar sofrimento, inflação, juros maiores e menos capacidade do Estado de honrar compromissos sociais. Lula quer que você esqueça disso, mas eu digo que quem sempre paga a conta é o brasileiro de bem. E aí não tem dúvidas, né? Somos nós que estamos pagando toda essa, sabe, essa farra com dinheiro público. E enquanto isso, dá uma olhada, tá? A situação tá mais grave do que você possa imaginar. Vocês estão vendo essa cidade aqui? Essa aqui é a minha cidade, onde eu fui criado, né? A minha terra natal. Chama-se Caldas Novas, lá em Goiás, tá? Eu tenho empreendimentos lá também, tá? Investimentos lá de empresas lá. E aí, olha esse dado aqui. Falta de mão de obra preocupa comerciantes e empresários em Caldas Novas, tá? Gente, quem não conhece Caldas Novas, eu recomendo demais, tá? Você quer um lugar de lazer bom, barato, uma cidade bonita, segura pra caramba, lá você pode, sabe, sem medo, tranquilo, andar. Mas o problema da mão de obra lá é real, e não é só lá, é no Brasil inteiro.
Falta de mão de obra preocupa comerciantes e empresários em Caldas Novas. Comerciantes e empresários de Caldas Novas enfrentam dificuldades para preencher vagas de trabalho disponíveis no município. O problema, que vem se agravando nos últimos meses, tem preocupado diversos setores da economia local. Mas por que essa falta de mão de obra vem acontecendo? E aqui que eu achei interessante. O Júlio Campos, né, ele fez uma análise aqui, dizendo por que o comércio como um todo, o Brasil como um todo, está numa crise de desemprego, mas está faltando mão de obra, e o porquê que o brasileiro que produz está cada vez mais difícil de produzir lá na República das Bananas. Dá uma olhada o porquê. Ele é claro, categórico, e foi criticado por isso. Mas olha só. Porque há muita falta de mão de obra no mercado. As empresas contratadas não estão dando conta. Porque o grande erro deste país é as taxas das bolsas, que é demais. Ninguém não quer trabalhar. Você não acha mão de obra nada. Eu fui fazer uma reforma de um clube em Várzea Grande, já tem 90 dias, 120 dias, não consigo gente para trabalhar. O cara trabalha 2 dias, já pede a conta, já quer sair. Por quê? Minha mulher recebe bolsa, eu recebo bolsa, e está ocorrendo, lamentavelmente, essa situação. Não há mão de obra no país. Pois é, essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Não há mão de obra no país, tá faltando mão de obra, tá faltando gente preparada, qualificada. Esse é um retrato do Brasil, um Brasil que ficou dependente de bolsa, um Brasil que ficou com jovens, né, longe da escola, com a educação sucateada. Esse é um retrato claro, límpido e nítido do que se tornou o Brasil, tá? Vamos lá, pessoal, bora acompanhar isso aqui, tá? Ó, matéria da CNN aqui, vocês viram que tentaram tirar a vida do Daniel Noboa, né? Dá uma olhada nessa publicação que a CNN fez aqui, acompanha comigo. E o governo do Equador afirma que o presidente Daniel Noboa foi alvo de uma tentativa de assassinato. A notícia é destaque no site da CNN Brasil. O caso aconteceu quando o presidente chegava a um evento na província de Cañar, na região central do país. Imagens divulgadas pela presidência mostraram pessoas arremessando pedras contra os carros da comitiva presidencial. Uma ministra do governo acrescentou que também foram encontrados sinais de danos de bala no veículo de Noboa, mas as imagens não deixam claro se algum tiro foi disparado. 5 pessoas foram detidas e as autoridades afirmam que eles serão acusados por terrorismo e tentativa de assassinato. Esse episódio ocorre em meio a uma greve geral no país contra o fim do subsídio do governo para combustíveis. A paralisação chegou hoje ao 16º dia e também desencadeou manifestações com bloqueio de estradas. Várias províncias tiveram estado de exceção declarado. A situação literal lá no Equador não tá muito boa, tá? Protestos, a esquerda tá fazendo arruaça, né? Tá fazendo bagunça o tempo todo. E aí talvez você não conhece o Daniel Noboa, que é um dos poucos presidentes de direita aqui do Brasil. Quem que é o Daniel Noboa, hein? Presidente do Equador que sofreu o atentado, tá? O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de um atentado nessa terça-feira, quando chegava a um evento na província de Cañar, na região central do país. Segundo o governo, ele não se feriu. Daniel Noboa, assim, assumiu a presidência do Equador em 2023. Jovem, tá? 35 anos, tornando-se o mais jovem presidente da história do país. Em 2025, foi reeleito com cerca de 56% dos votos e deve governar até 2029. Há um detalhe interessante, o Daniel Noboa ele foi nascido em Miami, então ele é americano, tá? Noboa é filho de Álvaro Noboa, um dos empresários mais ricos do Equador e o dono de um império no setor de exportação de bananas do Equador. Seu pai tentou 5 vezes chegar à presidência, mas nunca venceu, e aí o Daniel Noboa chegou à presidência. Formado na Stern School of Business, nos Estados Unidos, Noboa tem uma carreira política curta. Foi deputado e presidiu a Comissão de Desenvolvimento Econômico no Congresso, responsável por projetos nas áreas tributárias e de investimentos, tá? Só faltou falar o seguinte: era de direita, é de direita, e foi mais um atentado contra mais um presidente de direita, tá? Vamos lá, pessoal, vamos falar da questão
do INSS é o seguinte: segunda turma do STF forma maioria para manter prisão do careca do INSS. Então, teve a decisão do Supremo Tribunal Federal, onde a segunda turma, né, não é a mesma que julgou o Bolsonaro, né, definiu por manutenção da prisão. A segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, formou maioria para manter a prisão do Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS, e do empresário Maurício Camizotti. Ambos são acusados de participar do esquema de desvios de recursos do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Como o caso tramita sob sigilo, o mérito do voto do relator, ministro André Mendonça, não foi divulgado. O entendimento foi acompanhado por Edson Fachin e Nunes Marques. Até o momento, o caso tem 3 votos a favor de manter a prisão dos 2 acusados e nenhum contra. Agora, ainda falta o voto do Dias Toffoli. O presidente do colegiado, Gilmar Mendes, se declarou impedido de votar. Então, agora falta o voto do Dias Toffoli, mas já não vai reverter mais a prisão. Agora, olha só que ponto interessante chega aqui nessa questão, né, do INSS. O sindicato do irmão do Lula movimentou 12 bilhões entre 2019 e 2025. Meu irmão, tudo fruto dessa fraude do INSS. E aí que o negócio está ficando cada vez mais quente, né? Olha só o que a Andresa Matais publicou agora. Exclusivo. Preso na farra do INSS, pagou 7 milhões a Sarney Filho. O ex-ministro do Meio Ambiente e ex-deputado federal José Sarney Filho, o Zequinha Sarney, recebeu em março uma transferência de 7 milhões e meio do empresário Maurício Camizotti, um dos principais investigados na tal farra do INSS. A informação consta de um relatório de inteligência financeira recebido pela CPMI do INSS do Congresso Nacional, ao qual a coluna teve acesso com exclusividade. O relatório não traz informações sobre qual seria o motivo do pagamento. O presidente da CPMI do INSS disse que essa CPI vai chegar em muita gente graúda, tá? Muita gente forte que literalmente participou do esquema movimentando bilhões e bilhões de reais ali do INSS, tá? A transferência José Sarney Filho aparece no RIF sobre uma das empresas de Camizotti, a Rede Mais Saúde Limitada. O pagamento foi realizado em 17 de março desse ano, semanas antes da deflagração da operação sem desconto da Polícia Federal, em 23 de abril. O montante exato foi R$ 7.566.054, destinados à empresa SF Consulting Serviços Limitados, né? Provavelmente um escritório de advocacia e consultoria, que pertence a José Sarney Filho. Meu amigo, brincadeira não, tenso, né? E aí, enquanto isso, né, cada vez mais famílias no vermelho, enquanto o governo Lula está gastando bilhões e bilhões em mordomia, né, em vantagens pessoais, e enquanto, né, o brasileiro está sendo esfolado com os impostos. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que foi publicado pelo deputado federal Bibo Nunes. E esse nível de juros, 15% ao ano, taxa básica, hein? Impacta demais empréstimos, dívidas. Por isso, as empresas, as famílias, as pessoas, enfim, todos nós aí temos que tomar muito cuidado, redobrar a atenção na hora de pegar empréstimo, porque a renda fica bem comprometida em geral. No começo era uma fatura de R$200, mas virou uma conta de quase R$500. Cada dia que passava o juro subia mais. Eu fiquei meio assustada, mas como era meu nome, né, que estava em jogo, eu tive que quitar, né, essa dívida para poder limpar meu nome e negociar o cartão. A dívida dela é por atraso no cartão de crédito, a principal causa do endividamento dos brasileiros. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, quase 79% das famílias têm algum tipo de endividamento e 30% não estão com os pagamentos em dia, um recorde.
Outras pesquisas também mostram o avanço da inadimplência no país. A estimativa é que quase 72 milhões de adultos não têm conseguido pagar todas as dívidas. Especialistas dizem que isso é reflexo da combinação de dois fatores: juros elevados e o custo de vida mais alto, que pressiona o orçamento das famílias. Pois é, né? Hoje, sem sombra de dúvidas, o brasileiro está encontrando muita dificuldade, né, em bancar, em pagar suas contas. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Isso aqui é de, sabe, é coisa de ficção científica, só pode. Moraes é relator do caso Tagliaferro, que investiga o próprio Moraes. Ele é um juiz de si mesmo. A decisão do STF reforça a imagem de um tribunal que se coloca acima de qualquer regras. É o mundo oficial. A decisão do Supremo Tribunal Federal de manter o ministro Alexandre de Moraes como relator do inquérito que apura o vazamento de dados do seu próprio gabinete ultrapassa todos os limites do razoável e expõe, mais uma vez, a crise de imparcialidade e confiança que atinge a mais alta corte no país. Mesmo sendo uma das partes direta ou indiretamente envolvidas no caso, Moraes permanecerá conduzindo o inquérito, o que para muitos juristas viola o princípio do juiz natural, afronta os pilares básicos do Estado de Direito. Afinal, como pode alguém julgar a si mesmo? A grande questão que fica é, cara, e se resolverem analisar o que o Tagliaferro denunciou e resolveram fazer uma denúncia sobre as denúncias, sobre receberem a denúncia feita pelo Tagliaferro? Será que é o Alexandre de Moraes que vai julgar ele mesmo se ele praticou arbítrios ou não? É o Brasil, né? É o Brasil que nós conhecemos, né? É uma verdadeira vergonha isso aí. Vamos lá, o Hélio Beltrão fez uma publicação. O governo taxa e ainda gera buraco de trilhão. Rombo nas contas públicas, impostos como nunca, serviços públicos precários, corrupção gigantesca, aumento de benefício para a casta. É isso que se tornou o Brasil. Esse governo irresponsável aumenta gastos públicos, taxa mais a população e ainda assim gera buracos de R$ 1 trilhão todo ano. O assalto ao bolso do contribuinte continua, porque a gente está falando de um acordo para retirar o aumento da taxação das bets, o que pode parecer para o espectador desatento que o governo aliviou a carga tributária, mas não, é o contrário, é mais aumento de imposto. Essa MP Frankenstein, né, mesmo depois das mudanças, dá ao governo federal mais 17 bilhões de reais no ano que vem, ano eleitoral, com umas 5 medidas de aumento de impostos, Leandro, nessa MP. E olha bem, o governo inventou esse imposto de dividendo e agora aumenta a carga das empresas ainda mais. É o contrário do que defendia o Paulo Guedes. É óbvio que o Congresso precisa fazer o seu trabalho e deixar caducar essa MP. Esse governo irresponsável aumenta gastos públicos, taxa mais a população e ainda assim gera buracos de R$ 1 trilhão todo ano. R$ 1 trilhão de buraco, diferença entre o que arrecada e o que gasta. E tome mais imposto, e tome mais déficit na cabeça, que é mais imposto futuro, né? O Estado brasileiro, Leandro, tem problemas estruturais que esse governo não quer ver. Um deles é o orçamento engessado. Mais ou menos 95% das despesas já chegam carimbadas, obrigatórias. Previdência, BPC, saúde, educação e tal. Essas despesas estão crescendo muito rapidamente, tomando cada vez mais espaço do orçamento. Então, se não se fizer a reforma do Estado, em 2027, as despesas obrigatórias vão ficar maiores que o orçamento. O populismo não cabe mais no orçamento. O eleitor, então, Leandro, precisa ficar atento à ideologia dos seus candidatos em relação a gastos públicos, porque a mudança cultural até que o Brasil precisa é um Estado enxuto, com carga tributária módica, um orçamento feito de baixo para cima, que considere apenas os gastos que são estritamente necessários, mais dinheiro na mão das pessoas. Isso tudo depende de reformas a passar no Congresso com a liderança de um executivo responsável. Esse governo irresponsável... Pois é, e não é nem um pouquinho, né, o que temos um governo responsável, né? Pelo contrário,
vão totalmente na contramão do que é certo, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Agora é a hora do nosso merchan aqui. Ó, conheçam a Imigra Mais, entrem em contato aqui com a Imigra Mais, porque vale muito a pena. Telefone 1693 210648. Pessoal, entendam, não deixem todas as suas fichas só no Brasil. Visitem o Uruguai, conheçam um país bom de se conhecer, um país seguro, um país onde você não é taxado com a sua receita estrangeira. É um país que o curso de medicina, por exemplo, é de graça, um ótimo lugar, né, para cuidar dos filhos, para cuidar da família. Então, um país que vale muito a pena você conhecer. Então, recomendo muito o Uruguai, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Esse foi o nosso Chá da Tarde, do dia 8. E a gente volta às 7 horas com mais um editorial para vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.